Minutos e a Justiça dos Estados Unidos deu andamento ao processo movido pelo ex-assessor da presidência, Felipe Martins, contra o Departamento de Segurança Interna e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras. O caso busca esclarecer um suposto registro migratório falso que colocou Felipe Martins em Orlando no dia 30 de dezembro de 2022, data em que documentos obtidos em primeira mão pela Oeste comprovam que ele não estava no Brasil. Essa informação incorreta, que surgiu em abril de 2024, foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo para decretar a prisão de Martins no ano passado. Ele ficou 6 meses atrás das grades. O juiz federal Gregory Presnell, da Flórida, estabeleceu prazos para apresentar pedidos que podem encerrar o caso antecipadamente e autorizou a fase de produção de provas. A defesa de Martins alega graves inconsistências no registro. O nome escrito errado, a classe de visto diferente da que ele possuía e até mesmo o uso de um número de passaporte cancelado. Bom, Ana, daqui a pouco a gente já vai conversar com uma das advogadas, né, que representa o Felipe Martins aí nos Estados Unidos, para saber como é que foi essa audiência que ocorreu num fórum em Orlando, né? Agora abriu-se um prazo, então, para a produção de provas nesse processo movido aí pelo Felipe Martins contra o governo americano. Agora, claro, a gente precisa aguardar, né? Mas vamos conversar mais com a advogada para ter mais detalhes de como foi essa audiência, né, preliminar no caso do Felipe. Paula, vamos lá. Alguns pontos antes da gente conversar com a doutora Ana Bárbara. O brasileiro, eu sei que nós estamos muito ansiosos para que toda essa barbárie contra a nossa Constituição, contra os nossos cidadãos, né, gente honesta, para que tudo isso acabe da maneira mais rápida possível. No entanto, aqui nos Estados Unidos, há um processo legal em curso e aqui etapas não são puladas, canetadas não são colocadas no papel de maneira irresponsável, ativista, política. O processo legal aqui, cada passo é muito respeitado. Por isso que, por mais que queiramos que a Magnitsky Act atue já em toda essa barbárie que nós temos visto, os passos estão sendo seguidos como manda a Constituição americana, a nossa também, e qualquer democracia saudável. Dito isso, Paula, o que foi a audiência de hoje? A audiência de hoje foi a Justiça Americana autorizando o processo movido pelo Felipe Martins em 2024. É como se fosse o recebimento da denúncia, podemos colocar assim: recebe a denúncia porque o juiz entendeu que há indícios sérios e contundentes para investigar o caso. Agora, o mais importante, Paula, o próprio governo americano se comprometeu perante esse juiz que vai fornecer tudo, porque o próprio governo já reconheceu que o documento inserido no sistema migratório dos Estados Unidos da América é falso. O governo americano já admitiu que o documento é falso. Então, agora, seguindo esses passos de todo o processo legal, já há suspeitas de nomes, sim, claro, mas aqui suspeitas não são provas. E hoje, o que aconteceu, aliás, ontem na audiência, é exatamente o juiz entendendo: há evidências graves e nós vamos seguir agora para a investigação. Para finalizar, Paula, curiosamente, ontem, a Embaixada dos Estados Unidos repostou uma mensagem do Serviço de Segurança Diplomático. O Serviço de Segurança Diplomático fez um tweet em março, 28 de março, mas só ontem, véspera, né, da audiência, que a Embaixada dos Estados Unidos colocou esse tweet aí na rede X. O Departamento de Estado mantém as fronteiras dos Estados Unidos seguras
ao investigar indivíduos. Eu não sei se a nossa produção tem o print, eu mandei aí. O Departamento de Imigração mantém as fronteiras dos Estados Unidos seguras ao investigar indivíduos que se aproveitam do sistema de viagens do país cometendo fraudes com passaportes e vistos. Fraudes com passaportes e vistos são crimes federais e aqueles que violarem a lei serão levados à justiça. Ou seja, um timing, uma coincidência ou não, que a Embaixada Americana no Brasil tenha repostado um tweet de março, 28 de março, de um dos braços do Departamento de Estado americano, sob comando de Marco Rubio. A verdade, como Augusto muito bem diz, ela desmaia, mas não morre. Essa vai aparecer com certeza. Bom, e a gente segue tratando desse assunto. Nosso contato agora é com a Ana Bárbara Schaffer, que é advogada de Felipe Martins nos Estados Unidos. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutora Ana Bárbara, muito boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pela entrevista. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por nos receber hoje. Doutora Ana, a Ana Paula aqui também já explicou um pouquinho, deu um preâmbulo, né, dessa audiência que a senhora participou hoje a respeito do caso do Felipe Martins. A gente pode dizer que nesse momento abriu-se aí prazo para a produção de provas. Queria que a senhora explicasse quais são os próximos passos a partir de agora, depois dessa audiência, e também queria saber se é demorado, quanto tempo de estimativa aí para a produção de provas, para a gente ter aí algum retorno, algum resultado aí do caso do Felipe Martins. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu quero compartilhar que o clima aqui na defesa é de otimismo, porque o governo americano está extremamente colaborativo com relação à produção de documentos. Então, a advogada-geral do governo, que representa o DHS, que é o Departamento de Segurança Interna, e o CBP, que é o Customs and Border Protection, ela está colaborativa e indicou, inclusive, uma resolução sumária do caso. Então, agora abriu um prazo de 60 dias para que eles possam produzir as provas. E dentre essas provas, foi mencionado a produção de algumas statements, e inclusive o que o juiz mencionou é o seguinte: se vai ter produção de statements, então tem que dar a oportunidade da defesa, a defesa não, no caso os autores, nós, de podermos examinar esses statements, ou seja, direito ao amplo contraditório. Então pode acontecer nessa fase de nós, inclusive, examinarmos testemunhas, agentes do CBP e do DHS que forem trazidos pela Attorney General, que é a advogada representante do governo americano. Perfeito. Deixa eu passar para a Ana, que também tem uma pergunta para a doutora Ana Bárbara. Claro. Doutora, Oi, obrigada Ana, pela prazer. Entrevista. Prazer e parabéns pela resiliência. A gente sabe que não é um caso fácil, mas parabéns pela resiliência. Doutora, eu queria colocar o print na tela da Embaixada do Brasil sobre a mensagem que eles retuitaram, na verdade, do Serviço de Segurança Diplomática, dizendo, e essa mensagem foi colocada ontem, dizendo que as fronteiras dos Estados Unidos seguem seguras e que as pessoas que se aproveitam do sistema de viagens do país cometendo fraudes com passaportes e vistos, que essas fraudes são crimes federais e aqueles que violarem a lei serão levados à justiça. A senhora acha que essa postagem foi uma coincidência ou até a Embaixada do Brasil também está acompanhando esse caso que já tem repercussão até no Congresso americano? Bom, Ana Paula, seriam muitas coincidências, né? Nós temos toda a razão para entender que não foi uma coincidência, até porque, via de regra, as embaixadas elas reproduzem as postagens com uma certa coordenação. E isso não foi repostado por outras embaixadas, pelo menos eu não tive acesso a nenhuma outra dessas postagens. Então, a gente tem toda a razão para acreditar que isso está, assim, atrelado ao presente caso. Pergunta agora é de Adalberto Piotto.
Doutora, boa noite, seja bem-vinda. A minha pergunta é muito objetiva. Diante da forma colaborativa com que o governo americano já se prontificou a estar neste processo, em que a defesa, ou a parte, como é o caso da senhora representando o Felipe Martins, quer justamente provar uma coisa que os americanos também estão preocupados, sem fazer nenhuma ilação sobre o sistema jurídico americano, nós estamos num caso específico em que provavelmente os dois lados estão caminhando exatamente com o mesmo objetivo? Posso dizer que sim. Num primeiro momento, houve uma tentativa de retirar o processo, acredito que por não entenderem a importância. Vocês ainda estão aqui? Sim. Sim, pois não. Desculpe. Houve, no primeiro momento, até uma tentativa da Procuradoria dos Estados Unidos de encerrar o caso, mas nós entendemos que no sentido de não entenderem a gravidade, do caso. Mas nesse momento, o clima é de colaboração e de produzir aí as informações que nós precisamos. Basicamente duas importantes, que é quando esse registro foi criado e por quem, que com isso a gente entende que teremos clareza sobre o caso. Augusto. Doutora, eu queria saber quais são as penas aplicadas aos verdadeiros criminosos, aí se constatada a violação da legislação americana. Perfeito. Augusto, esse caso específico não seria o caso criminal de responsabilização dessas pessoas, mas sim o caso para produção documental. Então, como resultado deste processo específico que nós estamos tratando, não necessariamente, neste caso, vai estar gerando uma penalização, mas a partir deste processo gerarão outros e aí sim haverão as devidas responsabilizações com as devidas fixações de penas. Aí teria que abrir um novo processo, doutora, criminal nesse caso? Depois desse período de produção de provas? Exato, a partir do momento que a gente tenha conhecimento do agente e entendido que houve má-fé, aí sim haveria ali um processo criminal nesse aspecto. Então, só objetivamente, para a gente entender, o que vocês buscam com essa produção de provas é saber quando foi feita essa manipulação do registro de entrada do Felipe Martins e quem é essa pessoa? São esses dois itens? São esses dois dados os principais que nós precisamos e estamos pleiteando o acesso. Perfeito. Doutora Ana Bárbara, quer complementar alguma coisa, Piotr? Doutora, só sobre essa questão de eventualmente segundo processo. Uma vez que se por um acaso se estabelecer quem fez, e a senhora disse que são duas questões, quando fez, como fez e quem fez exatamente, se eu tiver, digamos, hipoteticamente, um agente americano, que obviamente vai ficar sob a legislação americana. Mas se eu tiver um outro cidadão que, digamos, seja aqui do Brasil, até porque o caso está ensejando isso, que fez essa manipulação que prejudicou o seu cliente, aí o governo americano pode se antecipar a medidas diplomáticas contra essa pessoa, seja de cancelamento de entrada nos Estados Unidos, independentemente do curso do processo aí? Isso já está acontecendo, mas desculpe, não sei se eu entendi bem a sua dúvida. Você fala do governo americano agir Sim. antecipadamente sobre quem realizou isso? Sim, isso. Sem que ele tenha aparecido no nosso processo? Uma vez que se identifique claramente que é o objetivo desse processo, pelo que eu entendi, quem fez e como fez, uma vez identificadas essas pessoas, na hipótese de ter duas pessoas, uma americana que sim está sujeita às leis americanas porque vive nos Estados Unidos, um funcionário, enfim, seja lá quem for. E se tiver um estrangeiro, no caso brasileiro, esse estrangeiro já estaria sujeito, por exemplo, a punições diplomáticas, ou seja, por parte do governo americano, como cassação de visto, a nenhuma possibilidade de entrada nos Estados Unidos, independentemente do curso desse segundo processo? Sim, inclusive, e porque isso é uma violação da lei federal. Sim. E, inclusive, hoje, o Marco Rubio ele está, mais do que nunca, buscando revogar vistos daqueles que estão violando a lei federal. E isso não só nesse caso específico, mas em vários outros casos, por exemplo, com relação aos estudantes que fizeram demonstrações do Hamas, não sei o quanto, imagino que vocês estão acompanhando isso de perto também, que é um assunto relevante internacionalmente, mas atualmente nos Estados Unidos está havendo uma revogação de vistos em massa
daqueles que violam as leis americanas. E no caso aqui presente do Felipe, isso aqui é uma violação de lei federal. Então, sim, antecipamos que, havendo agentes estrangeiros envolvidos em toda esse episódio, e tendo provado a violação, então, dessa lei, que essas pessoas deverão, sim, ter os seus vistos revogados. Nós estamos conversando com a doutora Ana Bárbara Schaffer, ela que representa Felipe Martins nos Estados Unidos. Doutora Ana, tem uma pergunta também de Silvio Navarro. Claro. Doutora, boa noite. Nesse primeiro estágio, portanto, de produção de provas ou de busca de documentos, de tentativa de contextualizar todo o caso, houve interpelação a autoridades brasileiras para que também se manifestassem? Houve colaboração por parte da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República? Enfim, alguém é chamado à baila nessa hora ou ainda não? Nessa fase do processo, ainda não. Agora, vale ressaltar, e aí os meus colegas do Brasil, Sebastião, Ricardo, poderão falar aí com muito mais propriedade, que ao longo do nosso percurso para buscar os documentos, a clareza com relação aos documentos de entrada do Felipe, houveram, sim, perguntas sendo submetidas via Polícia Federal para poder encontrar essas informações nos Estados Unidos. Inclusive, até num vídeo que eu divulguei na segunda-feira, nós mencionamos que nós exaurimos as vias administrativas com relação a buscar essas informações. Isso foi tanto via FOIA dentro dos Estados Unidos, quanto também direcionando perguntas para as autoridades brasileiras trazerem para os Estados Unidos para poder esclarecer com relação a esses registros falsos de entrada. E eu digo falsos porque isso aí é uma matéria superada. Aqui nos Estados Unidos já tratam que essas evidências, esse registro, ele jamais existiu. Inclusive, isso foi corrigido em julho do ano passado. Deixa eu só registrar que já estamos com mais de 107 mil telas simultâneas acompanhando essa entrevista nesse momento. Doutora Ana, deixa eu passar para a Ana Paula Henke, que também tem mais uma pergunta para a senhora. Claro. Doutora Ana, eu estava olhando aqui a lei, né, de falsificação de documento de imigração aqui nos Estados Unidos. A pena máxima é de 10 anos de prisão, se não houver conexão com terrorismo ou tráfico de drogas, e até 25 anos se houver relação com terrorismo. E como esse documento já foi comprovado pelo governo americano que é um documento fraudulento, será que a senhora poderia explicar, por gentileza, o que ocorreu no ano passado? O surgimento do documento, a época do surgimento e a correção? Claro, eu vou revistar isso, mas só um pequeno adendo, Ana. Aí já foi confirmado que é um documento falso. Fraude é o que nós estamos querendo agora verificar, né? Uhum. Se realmente aconteceu ou não. Mas sim, retomando aqui com relação ao que aconteceu nos fatos do ano passado, quando eu fui inicialmente trazida para o caso do Felipe para assumir essa representação nos Estados Unidos, me foi trazido um documento que chama Travel History. Esse Travel History, ele apareceu no processo do Felipe depois que ele já estava preso, como uma forma de justificar a sua prisão. E esse Travel History, para explicar para a audiência, ele é um documento que ele pode ser acessado pelo site do CBP, que é o Customs and Border Patrol, mas que, contudo, não tem valor legal. Ele é um documento que, inclusive, temos aqui um disclaimer no site, que ele é vedado o seu uso em processos jurídicos, e isso foi utilizado no processo do Felipe para justificar a prisão. Então, quando eu fui trazida no caso, a minha primeira pergunta foi: e o I-94? O I-94, para quem viaja nos Estados Unidos, viajou no passado, é um papelzinho que você recebia antes em formato físico e agora ele é digital e registra de fato a entrada do viajante no país. E hoje, esse documento, então, ele é disponibilizado digitalmente também, mantido pelo Customs and Border Patrol. No caso do Felipe, isso é para ser emitido, se tivesse ocorrido a viagem, deveria ter sido emitido pelo CBP em Orlando. E eu entrei em contato imediatamente com eles, com a devida autorização concedida pelo Felipe, para poder solicitar esse documento, e a resposta foi clara: nós não temos documento
comprovando a entrada do Felipe aqui. Nos nossos registros, a última entrada do Felipe aconteceu por Nova York em setembro de 2022, o que é consistente com a agenda do Felipe com relação à participação de um evento das Nações Unidas junto com, na época, o presidente Bolsonaro. Isso foi amplamente divulgado na mídia e, na defesa do Felipe, ao juntar isso no processo no Brasil, esperava-se que o quê? Que o Felipe fosse imediatamente solto. Até porque, um pouco antes disso, a Procuradoria já havia recomendado a soltura do Felipe por não ter provas o suficiente para mantê-lo preso. Mas, ao invés disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu novas diligências. E isso nos levantou um certo questionamento. E o que nós fizemos? Bom, vamos então buscar ainda mais provas de que ele não entrou nos Estados Unidos. Foi quando então passaram-se alguns dias dentre essa resposta de Orlando e nosso contato com Nova York, mas então fomos para Nova York para quê? Para solicitar então o registro de entrada do Felipe por lá, em setembro de 2022, que confirmaria exatamente o que Orlando já tinha nos informado. E nesse momento é que veio a grande surpresa. A Nova York nos retornou dizendo que eles não poderiam emitir o I-94, porque o I-94 ele corresponde à última entrada dos Estados Unidos e constava ali naquele momento um registro que o Felipe havia entrado em Orlando no dia 30 de dezembro de 2022. Ou seja, em direto conflito com aquilo que havia sido informado por Orlando. Retomamos para Orlando imediatamente, foi quando tivemos acesso a esse I-94, que tinham 3 vícios graves, que seriam, o nome do Felipe era Felipe com E não com I, como é a grafia correta. 2, a classe de visto que constava no I-94 era uma classe G, e a classe de visto que o Felipe tinha na época dessa suposta viagem era o A2, e o mais importante disso, o mais grave, posso te dizer, que é o passaporte que constava, é um passaporte que o Felipe havia perdido quase 2 anos antes dessa viagem. Então, ao ter esses erros graves, nós retomamos para Orlando imediatamente, pedindo para fazer a correção desse documento. E aí houve uma história longa, posso explicar aqui para vocês, mas basicamente eles não corrigiram o I-94, aliás, corrigiram colocando os dados do Felipe que correspondiam ao passaporte que ele tinha naquele momento, ao visto que ele tinha naquele momento e o nome correto do Felipe, ou seja, o incriminando ainda mais. Coloco incriminando entre parênteses porque mesmo se ele tivesse viajado, isso não seria crime algum. E aí nós tivemos que abrir um processo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para que pudéssemos, então, retirar esses registros. E foi isso que aconteceu. Foi um processo árduo interno. Esses registros foram, então, retirados em julho de 2020, em junho de 2024, e o Felipe foi solto pouco tempo depois. Obrigada, doutora Ana Bárbara, por nos explicar, trazer toda essa cronologia em detalhes. Agradeço muito a entrevista, pelos esclarecimentos aí do caso do Felipe Martins. Uma boa noite para a senhora, até uma próxima. Imagina, boa noite, muito obrigada. Bom, agora são 18 horas e 54 minutos, mais de 105 mil telas acompanhando Sem Filtro. Lembrando sempre de quem nos acompanha pelas TVs e rádios em todo o Brasil, ligadinhos aqui em Oeste Sem Filtro. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para você que está aqui acompanhando, gosta do nosso conteúdo de Oeste Sem Filtro, mas ainda não é assinante da nossa revista digital. Aproveite a oportunidade, um desconto de até 20% na sua assinatura, facilitação de pagamento em até 8 vezes, sem juros no cartão de crédito, e você ainda pode escolher o pagamento via Pix. Para acessar, para assinar a revista digital é bem simples, você pode usar diferentes canais, pode acessar o nosso site revistaoeste.com/cine, pode usar a câmera do seu celular apontando para o QR Code que aparece durante toda aqui a nossa programação na tela para fazer também a sua assinatura, ou pode entrar em contato também com a nossa equipe pelo número do WhatsApp 11 94239 97